Mara... Hã? Ok, gente. Bom, Porque depois, se a gente quiser assistir de novo, tá? Oi? Não, só estou falando para eles, né? Depois, se a gente quiser assistir de novo, já vai estar tá na página, Com no certeza. Instagram deles. Gente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. Eu queria estar aí com vocês para a gente poder bater esse papo ao vivo, mas infelizmente acabou não casando. Queria agradecer muito a Dani e a Sandra por essa organização, por terem tido, conseguirem organizar o pessoal para a gente poder ver essa palestra. E a gente vai falar um pouquinho do que é o BRMT e como o BRMT pode auxiliar e acelerar o tratamento das patologias na reabilitação visual. Ok, gente? Deixa eu me colocar aqui, peraí. Ok, beleza. Então, gente, só para falar um pouquinho a meu respeito, meu nome é Otávio Amazonas, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, e eu conheci o BRMT através de um curso de posturologia que eu fiz. Eu trabalhei sempre com postura e osteopatia, RPG, a colocação de palmilhas posturais. E eu comecei a ver, indo para o curso de posturologia com o professor Bernard Bricot, ele me disse, ao final do curso, porque nós trabalhamos durante o curso fazendo avaliação entre os colegas. E a minha colega estava com dificuldade para poder me organizar. E aí, depois de 5 dias de curso, o professor vira-se para mim e me diz que eu tinha uma perna mais curta do que a outra, porque eu precisei colocar um calço de 7 milímetros na minha palmilha, ou eu teria reflexos primitivos retidos da infância. Bom, se fosse qualquer outra pessoa que tivesse uma menor importância dentro da fisioterapia, da reabilitação de uma forma geral, eu não teria dado atenção, eu teria simplesmente ignorado. Como foi o principal posturologista, a referência mundial em posturologia, eu resolvi dar uma atenção e comecei a pesquisar. A essa altura do campeonato, eu já tinha ouvido falar da importância do bom funcionamento dos olhos para uma boa postura. E pensei, se os olhos, que eu nunca tinha ouvido falar até então, são uma influência na boa postura, por que não reflexos primitivos, né? E aí fui pesquisar e encontrei a formação do BRMT nos Estados Unidos. Chegando lá, comentei com a professora sobre a questão da minha perna curta e ela virou-se para mim e disse: vou tomar a sua perna curta como um desafio. Gente, eu pensei assim, falei, meu Deus, onde é que eu vim amarrar a minha égua, né? Porque, afinal de contas, eu nunca tinha ouvido falar da professora, eu tinha ouvido falar, pesquisei a respeito do método, e essa pessoa estava dizendo para mim que ela ia fazer por mim o que o maior posturologista do mundo não conseguiu fazer. Bom, já estava lá mesmo, vamos lá, né, gente? E o mais interessante é que, em 1 dia e meio de curso, ela conseguiu normalizar, me fazer crescer 7 milímetros de perna. Na realidade, eu não tinha uma perna mais curta que a outra, eu tinha realmente reflexos primitivos que haviam sido reativados durante a minha fase da minha vida adulta, a gente vai ver como é que isso é possível, e eu precisei tirar o calço compensatório da minha palmilha e não uso mais calço compensatório para poder andar e não sentir dor. E aí, conhecendo o BRMT, nós nos apaixonamos, eu e minha esposa nos apaixonamos pelo BRMT e resolvemos começar a trazer o curso para o Brasil. Começamos e agora, no momento, somos os distribuidores do método, nós somos os responsáveis pela administração dos cursos aqui no Brasil e a organização de uma forma geral. Especificamente falando em reabilitação visual, o módulo 3
da formação, ele é um módulo que fala exatamente em dislexia e distúrbios visuais. O Harold escreveu esse método, na realidade ele escreveu o módulo 3, e depois, quando conheceu os optometristas comportamentais da Escola de Madrid, ele reescreveu esse curso com o auxílio deles, porque ele viu a importância da optometria e do conhecimento de vocês para um melhor desenvolvimento do método. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, e essas frases aqui eu tirei, desculpa, gente, essas frases eu tirei do procedimento operacional padrão do site da Sociedade Brasileira de Optometria e Óptica. Eu não esqueci o nome da lista agora, gente, vocês me desculpem. Tá? Isso está dentro do procedimento operacional padrão da optometria, ok? Então, o optometrista ele é o profissional da área da saúde responsável por avaliar, pela avaliação primária da saúde visual e ocular, e eu destaco aqui embaixo a definição e execução de tratamentos, condutas terapêuticas não invasivas e não medicamentosas, que também estão dentro do seu campo de atuação, na qual o BRMT se encaixa perfeitamente para os optometristas, ok? A gente sabe que a reabilitação visual ela é especialmente recomendada nos seguintes casos de transtorno de visão bilocular, estrabismo, nistagmo, insuficiência de convergência na visão, ambliopia, desculpa, gente, a diplopia e outras questões aonde a influência do bom funcionamento ocular se faz presente, como, por exemplo, nas disfunções posturais. Eu particularmente, quando trato pacientes com disfunções posturais, eu procuro ter sempre um optometrista para poder trocar figurinha a respeito do bom funcionamento ocular. Ok? E a gente sabe que o desenvolvimento da visão, ele segue constante, é bem mais detalhado até do que eu realmente, do que a gente estuda dentro da fisioterapia ou dentro da posturologia, mas eu achei esse artigo bem interessante porque ele detalha, pessoal daqui do campo, ele detalha mês a mês, né, principalmente no primeiro mês, as semanas, o que acontece dentro do desenvolvimento da visão, e a gente vê muita coisa falando, encaixando com muitas coisas que a gente fala dentro do BRMT, da questão do desenvolvimento dos reflexos primitivos, ok? Então, por exemplo, a resposta reativa aos estímulos luminosos, elas são importantes porque, num primeiro momento, se você tem uma resposta excessiva a um estímulo luminoso, essa resposta ela pode estar sendo desencadeada por um reflexo do medo paralisante ativo, que a gente vai ver mais à frente na apresentação, ok? E o que acontece aqui entre os 6 e 10 meses, 11 meses, é que é onde o bebê começa a passar para a quadrupedia, onde ele vai desenvolver e melhorar as questões de desenvolvimento da binocularidade, né, alternando a visão longe e perto, quando ele está no movimento inicial pré-engatinhar, quando ele fica naquele movimento de sentar no calcanhar e voltar, sentar no calcanhar e voltar, quando ele alterna junto com isso, olhar para perto e olhar para longe, ele vai está desenvolvendo ali um pouco da acomodação visual, que coincide com o desenvolvimento e integração do reflexo tônico cervical simétrico. Ok, gente? É aquele reflexo que a gente sabe que quando a criança pula uma fase do desenvolvimento e ela não caminhou, ou seja, ela saiu de sentado para andar em pé, a gente sabe que o paciente vai ter problemas com relação à acomodação e distúrbios visuais, dificuldade de seguir, de rastrear uma bola numa prática esportiva, dificuldade em copiar a matéria do quadro. Isso tudo está relacionado com a má acomodação visual, o mau funcionamento da mecânica ocular e também com a presença do reflexo tônico cervical simétrico ativo. Ok, gente? Então, meu objetivo hoje para vocês é apresentar o BRMT como uma ferramenta terapêutica para potencializar a ação de todas as ferramentas terapêuticas específicas da optometria
e acelerar o tratamento dos distúrbios visuais abordados por vocês, ok? Quando a gente fala em desenvolvimento dos sentidos do bebê, a gente sabe que ele começa a partir da 8ª semana de vida intrauterina. O bebezinho vai começar a desenvolver as primeiras reações ao tato, principalmente aqui no retorno, ao redor do lábio, ok? Onde ele tem reações de se assustar quando ele encosta nessa região. Então, a gente vai ver o início das manifestações do reflexo do medo paralisante já nessa fase, e desenvolvendo 10ª semana, 12ª semana, em paralelo a gente vê desenvolver sentido vestibular e o sentido sinestésico, onde ele vai descobrir, e o proprioceptivo também, como uma evolução do sentido tátil. Então, a gente vai ver o bebê receber estímulos tátil, temperatura, balanço da mãe, a caminhada, os sons que chegam, apesar de abafados pelo ambiente aquático em que ele se encontra, vão chegar e vão gerar estímulos também. Tudo o que está acontecendo, a própria luminosidade diminuída pela pele do ventre da mãe também influencia como estímulo visual. E aí o que a gente tem quanto mais estímulos o bebê recebe, mais informações vão chegar ao córtex, maior vai ser o estímulo da neurogênese e da sinaptogênese. Então, a partir daí, a gente vai ter um desenvolvimento muito grande no número de células e, principalmente, também no número de sinapses, no número de conexões que esses neurônios vão fazer entre si. E isso vai ser uma cascata sempre crescente, de modo a adaptar o bebê para aquele ambiente em que ele vive. A gente tem certeza de que esse bebê está perfeitamente adaptado? Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mão, tá? Pode me interromper, ok? Então, esse bebê ele vai estar completamente adaptado. A gente sabe que ele vai ter tido um bom desenvolvimento desses sentidos quando ele começar a brincar com o cordão umbilical, quando ele começar a sugar o polegar, no momento que ele começar a fazer as cambalhotinhas dele, ok? Ele começa a se mexer. Já na 12ª semana de vida intrauterina, os movimentos da cabeça, eles vão ser importantes para sincronizar. Os olhos já têm movimentos reflexos, responsivos ao posicionamento da cabeça. Então, a gente vê aí uma integração do sentido vestibular ao movimento dos olhos, ok? E esses sentidos eles vão se desenvolver progressivamente conforme num ritmo de feedback positivo, até ele estar completamente adaptado ao ambiente. E aí o que acontece é o seguinte, a gente tem que, infelizmente, o bebê ele não permanece num ambiente aquático ad eterno. Ele precisa nascer. E ele nasce com 40 semanas. E aí, quando ele nasce com as 40 semanas, se ele tiver sorte, ele vai nascer de parto natural. Porque o caminho correto desse bebê é a saída pela via natural. Então, quando ele sai, na saída do parto natural, ele já começa a ter um aumento dos estímulos, principalmente estímulo tátil, pela compressão do canal de parto, ok? E vai passar por uma nova fase, uma nova etapa nessa aventura que é viver, né? E aí o que acontece? Ele vai começar qual é a grande beleza? Quando ele sai do ventre da mãe,
ele parece um peixe fora d'água. E, literalmente, ele passou a ser todas as tarefas, tudo aquilo que ele fazia muito bem calibrado e muito bem adaptado ao meio aquático, ele não consegue mais fazer porque os sentidos estão todos descalibrados. Ele não sabe mais se tem mão, ele não sabe mais onde está o pé, o que é para cima, o que é para baixo. Respirar é uma questão muito difícil. Olha só, por que você fez isso? Gente, eu vou pedir para vocês botarem os microfones no mudo, por favor. Ok? Então, na hora que ele sai, ele começa uma nova etapa do zero. Então, ele precisa reaprender e recalibrar os seus sentidos. Esse é o Dr. Bloomberg, o Dr. Harold Bloomberg, foi o nosso último encontro com ele, e logo no início da pandemia ele veio, infelizmente, a falecer por cardíaca, e foi assim uma experiência única poder sentar e conversar com ele. Ele descobriu o método em 1980, em meados dos anos 80, quando ele, na condição de ter tido uma paralisia infantil, ele precisava fazer alguma coisa porque as sequelas dele já estavam limitando ele demais. E aí ele ouviu falar do trabalho da Kerstin Lind. E aí começou a fazer ele foi se submeter ao trabalho da Lind como paciente. E nesse jantar a gente estava conversando e ele falou, Otávio, nada do que eu estudei dentro da faculdade de medicina, ele era psiquiatra, me preparou para aquilo que eu experienciei no meu corpo. E aí ele pediu para acompanhar o trabalho da Lind durante 3 anos, ele acompanha esse trabalho, e ele começa a trazer conhecimento clínico. O primeiro pensamento da Lind, a Lind era uma fotógrafa e terapeuta autodidata que tinha 2 filhos que eram neurotípicos e fazia fotos evolutivas de crianças com atraso de desenvolvimento neuromotor. Aquelas fotos que a gente faz de 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 6 meses. E ela reparou que os filhos dela fizeram movimentos que os clientes dela não faziam. E aí o que ela fazia? Ela ia para o chão com esses clientes e tentava replicar esses movimentos, tentava duplicar esses movimentos com os clientes dela para que eles pudessem se desenvolver. E a ideia dela era de que isso melhorava a oxigenação do sangue, do cérebro do paciente. Até é verdade, mas a história não é toda essa. Mas então, o que é o BRMT? Qual foi a grande sacada do Dr. Bloomberg? Ele entendeu que desenvolvimento motor e desenvolvimento cognitivo e emocional caminham de mãos dadas. Quanto maior o desenvolvimento motor, maior o desenvolvimento cognitivo e emocional, e quanto maiores as sequelas motoras, maiores são os comprometimentos cognitivos e emocionais. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Eu tenho um paciente de 40 anos, 42 anos, que teve uma paralisia cerebral, que tem o cognitivo dele preservado. Embora a gente perceba que há algumas imaturidades a nível emocional, o cognitivo dele é preservado, ele é perfeitamente capaz de conversar, de levar uma conversa, ele te entende perfeitamente, mas existem alguns comprometimentos a nível emocional. Em contrapartida, a minha esposa tem uma paciente cujo cognitivo dela é altamente prejudicado, limitado. Hoje ela seria o equivalente a uma criança de 6 anos de idade, mas ela é uma mulher de 42 também, ok? Mas, de uma forma geral, conforme você tem a evolução dos pacientes, você tem evoluções uma evolução a nível motor, você vai ter uma evolução também a nível cognitivo e emocional, ok? E o que é o BRMT? O BRMT é um método que ele replica os movimentos estereotipados executados pelos bebês que são feitos de forma automática
que esses movimentos são controlados pelo tronco encefálico, estimulando os sentidos vestibular, tátil e proprioceptivo para poder promover maturação cerebral e integrar os reflexos primitivos no tempo certo. Cada fase do desenvolvimento, o bebê apresenta certos movimentos e certas reações que são responsáveis por nos dar capacidades e habilidades físicas, cognitivas e emocionais. Então, o bebê está sempre em movimento, ele está sempre buscando se organizar e se ajustar. Os movimentos acontecem em todas as posições possíveis, em supino, a gente vai ver em prono, em quatro apoios, sentado, né? Marcando as fases do desenvolvimento do bebê. Então, a gente já vê uma criança um pouco mais velha, né? Um pouco mais desenvolvida já sentado, um bebezinho mais sentado. Ele vai começar a passar agora para as fases de transição, ou seja, do sentado, ela vai passar, essa coisinha fofa vai passar para quatro apoios. Lá vai ela. Tá vendo, gente? Olha lá, quando ela faz o movimento, que ela senta e olha para frente, olha lá, ela olha para frente e senta, olha para frente e senta. Ela está aprendendo a coordenar esse movimento ainda. Ela está desenvolvendo a acomodação, né? E, ao mesmo tempo, integrando o reflexo tônico cervical simétrico. Então, os reflexos, eles aparecem no momento correto, ficam ativos por um determinado período de tempo, e vão se integrar ao padrão de movimento maduro. A gente vai falar um pouco a respeito disso mais na frente, de uma forma um pouquinho mais detalhada. O método ele pode ser aplicado em todas as idades, ok? O meu paciente mais novo, a minha paciente mais nova tinha 2 meses de vida, e a minha paciente mais idosa tinha 96 anos. Então, todas as pessoas, elas vão se beneficiar do trabalho desenvolvido pelo BRMT. E aí, de posse desse conhecimento, o Dr. Blumberg ele aplicou o seu método em pacientes com TDAH, com dislexia, com paralisia cerebral, autismo, a dislexia, conforme eu falei, os distúrbios visuais, distúrbio de escrita, de fala. Os atrasos de desenvolvimento neuromotor de uma forma geral, distúrbios emocionais, as alterações de tônus muscular e do sistema nervoso, degenerações do sistema nervoso central. E os resultados foram sempre muito surpreendentes. O primeiro trabalho do Dr. Blumberg, aplicando o BRMT, foi com esquizofrênicos catatônicos no hospital psiquiátrico onde ele trabalhava. E ele percebeu que, conforme ele aplicava o método, os pacientes começavam a interagir mais, a sair da catatonia, conseguiam participar mais das outras terapias, se socializavam mais entre si e simplesmente evoluíam, conseguiam realmente ter uma alta. Aqui é só para a gente ter uma ideia da onde a gente vê, onde a gente começa a ver as questões, cada reflexo, conforme eu falei, ele tem um momento em que ele aparece, entendeu? Por exemplo, a gente pega aqui o reflexo de Moro, ele aparece em torno da 11ª, 12ª semana, vai estar ativo aqui nas 30 semanas e ele precisa estar integrado em torno dos 4 meses de vida, ok? O tônico labiríntico posterior, ele aparece no momento do nascimento e ele vai se integrar, ele pode estar ativo até os 3 anos de idade, ok? A gente ainda vê manifestações desse reflexo, ok? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente vê essa grade de reflexo durante toda a formação. Conforme eu falei antes, vamos repassar um pouquinho só mais para poder ficar mais claro. Os movimentos reflexos involuntários do bebê vão gerar estímulo constante através dos sistemas vestibular, tátil e proprioceptivo, e esses estímulos eles vão invariavelmente atingir
o neocórtex, que é a região onde a gente toma consciência das coisas, onde a gente recebe e identifica os nossos estímulos e toma as nossas decisões. Nesse momento, a gente vai tomar consciência do movimento e vai passar a executar os movimentos de uma forma geral, assistidos pelo reflexo em questão. Durante o tempo em que esse reflexo está ativado, ele vai ser responsável por dar para a gente habilidades físicas, cognitivas e emocionais. De tanto repetir esse movimento, o bebê ele passa a dominar o movimento e, a partir daí, ele passa a não pensar mais no que ele está fazendo. A gente não precisa mais pensar quando quer esticar o braço e pegar um copo d'água, como, por exemplo, eu vou fazer agora, ok? Eu nem olhei para o copo d'água para saber onde ele estava para poder pegar, ok? É um movimento que a gente faz de forma automatizada. Todo mundo que dirige aí vai lembrar de como era desesperador o início da autoescola, aquele desespero. 3 pedais, um volante, 3 espelhos, 180 graus de campo de visão, 5 marchas para trocar, e todas aquelas informações que você precisava receber e manter... Desliga a panela aí para mim. E manter o carro andando, ok? Conforme a prática ia acontecendo, você já não precisava mais pensar quanta força você precisaria aplicar no pedal da embreagem para que você pudesse passar a marcha, qual movimento a mão faz para sair de segunda para terceira. São coisas que a gente não pensa mais, não toma consciência mais, ao ponto da gente conseguir guiar o carro, ouvir música e falar no celular ao mesmo tempo. Não devia, tanto consegue e não devia, que precisa de um guarda para tomar conta da gente, para poder não permitir a gente fazer isso. Agora, você quer lembrar o que o bebê sentiu quando ele saiu do ventre da mãe e começou a ter que reaprender tudo? Leva seu carro para um estacionamento deserto e freia com o pé esquerdo, que é o pé da embreagem. Você vai ver o tranco, você vai ver a necessidade de reaprender a calibrar os seus movimentos. Exatamente isso que o bebê sentiu quando voltou a precisar calibrar os seus sentidos, ok? Então, a partir daí, a gente vê que o movimento ele se integra, o seu reflexo se integra ao movimento, e a partir daí a gente vai reiniciar esse processo numa instância superior, onde a gente vai buscar movimentos mais refinados e habilidades cognitivas e emocionais mais refinadas, ok? E quais são os efeitos? Conforme eu estava falando, os reflexos primitivos eles geram alterações nos campos físico, cognitivo e emocional, né? No campo físico, o que a gente vai ver? Escolioses, fixações vertebrais, rotações de bacia, tensões, déficit de coordenação motora de uma forma geral e por aí vai. Nos nossos pacientes emocionais, a gente vai ver, com distúrbios emocionais, a gente vai ver timidez excessiva, baixa tolerância ao estresse, rompantes emocionais, né, as dificuldades em você se impor e por aí vai. E no cognitivo, o que a gente vê são as nossas DIS, as disgrafias, dislexias, as descalculias, etc. E com um detalhe, o que a gente pode ver são combinações. Quanto maior o grau de retenção dos reflexos primitivos no paciente, maiores vão ser os comprometimentos. E aí também está a beleza do método. Por exemplo, quando um paciente chega para mim para tratar uma escoliose, e eu observo que ele tem um reflexo tônico cervical simétrico e um reflexo tônico cervical assimétrico ativos, no momento em que eu executo o BRMT para integrar esses reflexos, essa criança, que também pode ser taxada como desatenta, como sendo um TDAH na escola, como tendo baixo rendimento escolar, quando tendo dificuldade de leitura, isso tudo vai melhorar, não porque eu tratei os olhos, mas porque eu integrei o reflexo. E a recíproca também é verdadeira. O seu paciente que vem tratar distúrbios visuais com você e tem uma escoliose,
ele vai ter uma melhora da sua escoliose através da integração dos reflexos primitivos e do trabalho de terapia visual que vocês vão executar. Eu, por exemplo, no que diz respeito às escolioses, o professor Felipe Suchard, que é o criador do RPG, diz que 80% das escolioses são idiopáticas, ou seja, a gente não tem causa definida. Eu, no período de tempo que eu venho trabalhando com o BRMT, eu não encontrei ainda uma única escoliose que não tivesse pelo menos um reflexo primitivo retido, entendeu? Então, a gente tem muito a contribuir um profissional com o outro, interagindo dessa forma entre as áreas. E aí, o que falei? Não sei se vocês lembram, eu falei a respeito de fatores que obstruem a integração e que podem até reativar os reflexos primitivos. A gente vai ter prematuridade, eles vão obstruir a integração dos reflexos, porque normalmente o que acontece é que a gente precisa ter um reflexo desenvolvido para que ele possa integrar. Então, por exemplo, um reflexo de Bach, que dificulta a fala, a pronúncia das palavras, quando você pega uma criança, por exemplo, que está usando uma tesoura, ela está cortando, e ela está mordendo o lábio, fazendo movimentos com a boca, enquanto ela usa a mão, ela vai ter uma dificuldade de fala. Só que ela precisa desenvolver o reflexo de Babkin. Se ela for uma prematura de 30 semanas, por exemplo, ela não tem o reflexo de Babkin desenvolvido. Ela vai ter dificuldades em integrar para poder, vai precisar desenvolver para poder integrar o reflexo. Parto cesariano também dificulta a integração dos reflexos primitivos, ok? As infecções, lesões cerebrais, fatores hereditários. E no âmbito ambiental, o bebê ele pode não ter tido a possibilidade de se movimentar de forma livre na sua primeira infância. Radiação eletromagnética é um dos fatores que prejudica muito a integração dos reflexos primitivos. Vacinas, ok? Não por conta da vacina em si, mas por conta das questões referentes aos conservantes da vacina. Nós não somos, quero deixar isso claro aqui para todo mundo, nós não somos contra nenhum tipo de vacinação, ok? Vacinas são importantes e salvam vidas, mas se a gente puder organizar o calendário de uma forma em que a criança seja capaz de se desintoxicar dos conservantes das vacinas para poder receber outras doses, melhor. E isso é especialmente válido quando a gente fala dos autistas, que tem um sistema biológico muito mais sensível do que os não autistas. E, como a gente estava falando aqui, os metais pesados, especialmente o mercúrio, ok? Vou falar agora de uma forma bem rápida de alguns reflexos que vão interferir no funcionamento dos... Eu fiz esse apanhado trazendo bem para a questão da terapia visual, ok? O reflexo do medo paralisante é um reflexo de reação, uma reação de estresse a estímulos externos. Ele aparece a partir da 8ª semana e deve estar integrado no padrão do reflexo de Moro na 12ª, ok? Normalmente, quando a gente vê pessoas que têm baixa tolerância ao estresse, hipersensibilidade dos sentidos, toque, som, luz, paralisia motora sob estresse e sintomas referentes similares ao toque, a gente pode assumir que essa pessoa tem um reflexo do medo paralisante ativo em um grau maior ou menor. Toda vez que eu falo, gente, só um parênteses, toda vez que eu falo em ativação de reflexo primitivo, a gente fala em graus de ativação, da mesma forma que a gente fala em graus de retenção, de integração, ok? Uma pessoa que tem... Eu vou deixar para completar essa explicação quando a gente falar do RTCA, ok? Então, quando a gente vê um adulto com reflexo do medo paralisante ativo, muito ativo, a gente vê isso aqui, ó. Ok?
Eu vou dar o play aqui, e só para dar a pausa para vocês poderem ver, eu acredito que essa imagem não seja uma coisa muito agradável para ninguém, então a gente assume isso como uma situação de estresse extremo, e o que acontece com o Chaves é, ele congela, ok? E quando você vê exatamente aquela pessoa que está em choque e não consegue reagir. Já a pessoa que está com reflexo de Moro ativo é aquela pessoa que age querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Ele é uma continuação do reflexo do medo paralisante, ele vai começar a aparecer com 12 semanas, vai estar completamente ativo às 30 semanas, ok? E precisa estar integrado aos 4 meses de vida. Qual é o padrão? O padrão é aquele que a gente conhece, a criança assusta e se encolhe e chora, ok? Então aqui a gente vê, é uma reação de susto. Ele se assusta com o próprio espirro, ok? No caso, ela é uma reação a ameaças externas verdadeiras ou percebidas, ok, gente? Mudanças bruscas no campo visual podem ativar um reflexo de Moro. Então, é importante a gente ver como é que isso aqui vai ser importante dentro da reabilitação, dentro da terapia visual. Ok, gente? O reflexo tônico labiríntico, ele é um reflexo que ele vai se desenvolver, ele começa a se desenvolver com 12 semanas de gestação, tá? Na sua porção anterior, e na variante posterior, ele vai começar a aparecer no momento do parto natural. Ok? E ele é um reflexo que vai ter a função de conectar o sentido vestibular ao proprioceptivo para dar equilíbrio. Qual é o padrão de movimento? Extensão da cabeça, extensão dos membros, flexão da cabeça, flexão dos membros, extensão da cabeça, extensão dos membros. Então, ele vai ajudar a trabalhar o bebê a lidar com a ação da gravidade e fortalecer os músculos da coluna cervical. E a gente sabe que os cibernéticos nucais trabalham em sincronia com os movimentos oculares. Então, quando a gente precisa trabalhar um reflexo tônico labiríntico e a gente não consegue, a gente lança a mão dos exercícios oculares que a gente aprende a utilizar no módulo 3, no módulo 3 do PRMT, para poder integrar os reflexos e melhorar a evolução desse paciente. O reflexo tônico cervical simétrico, conforme eu vinha falando, ele é um reflexo transitório, aparece aos 6 meses de vida, vai estar integrado entre 9 e 11 meses, e ele vai dividir o corpo, diferente do RTCA que a gente vai ver à frente, em superior e inferior. Normalmente são aquelas crianças que nunca engatinharam ou que engatinhavam arrastando o bumbum e se sentavam em W. Essas duas características aqui, a gente tem como marcantes. Então, a criança não engatinhou, sentou em W, a gente sabe que ela tem um RTCS ativo e é batata. 99% das vezes que eu pergunto para os meus pacientes, nessa sequência, engatinhou? Não. Saiu andando. Sentava em W? Sentava. Tem dificuldade para copiar a matéria no quadro? Como é que você sabe? Porque são as características do reflexo. Ok? Então, ele vai estar muito relacionado aos distúrbios visuais, ok? Má acomodação, rastreamento vertical, dificuldade de leitura, binocularidade, coordenação olho-mão vai ser ruim, ok? Vai ter dificuldade em copiar a matéria do quadro, porque ele vai olhar e voltar o tempo todo e vai acabar se perdendo. E o engatinhar, a locomoção do paciente típico RTCS é essa aqui, ó. Lá vai ele.
Olha lá, nossa criancinha que senta em W, ok? E depois que cresce, passa a usar a cadeira, aí senta em W assim. Então, pessoal que enrosca o pé na cadeira, isso é só uma variação do sentar em W, ok, gente? Quando a gente fala do reflexo tônico cervical assimétrico, é aquele reflexo que coordena, onde eu viro a cabeça para um lado, estico o braço, estico a perna e dobro o braço e a perna que eu não estou olhando. Olhei para um lado, olhei para o lado direito, estiquei meu braço direito, olhei para o lado esquerdo, estiquei meu braço esquerdo. E aí eu vou voltar naquela explicação de graus de retenção do reflexo, porque eu posso ter. Vocês conseguem imaginar como é que é para uma pessoa, uma criança que tem um RTCA ativo, andar de bicicleta? Bastante difícil, né? Então, é aquela criança que olha para o lado, se ela tem um reflexo tônico cervical assimétrico ativo, ela vai olhar para o lado, a bicicleta vem um pouquinho, mas ela consegue compensar. Uma criança que tem um reflexo, um RTCA ativo, nível 5, por exemplo, ou ela não anda de bicicleta, ou quando ela anda, se ela olhar, porque quando ela olha para o lado, ela cai, ou então ela olha e ela simplesmente ela congela olhando para frente e ela é incapaz de olhar para o lado, ok? Ele está sempre relacionado a dividir o corpo, não de forma superior e inferior mais, mas lateral, ok? Está muito relacionado ao nosso sentido direcional, a cruzar a linha média do corpo, a desenhar os oitos, ok? E as questões das dislexias também, tá? Então, isso aqui são coisas que um bom RTCA ele vai promover e vai facilitar, vai estar influenciando, né? Dificuldade para agarrar os objetos e trazer na boca, dificuldade no rastreamento ocular, a cooperação dos olhos, entre os olhos vai ficar prejudicada, coordenação olho-mão, as forias, os estrabismos, e também está relacionado ao astigmatismo, ok? E aqui a gente tem outros reflexos que estão envolvidos nos distúrbios visuais, são os reflexos de boca, conforme eu falei mais para frente, o Babkin. Todo mundo que gosta de esporte conhece esse senhor, certo? E ele tinha um reflexo de Babkin ativo, a gente consegue ver aqui, toda vez que ele partia para uma cesta, era essa aqui a marca registrada. Quem conseguiu uma foto do Michael Jordan na internet, partindo para a cesta, indo para a bandeja, não vale parado, não. Indo para uma bandeja, para uma enterrada, para um arremesso, com a língua para dentro da boca, ganha 1 hora a mais no certificado. É mentira, gente, não ganha, não. Mas os reflexos de boca, de mão e de pé, eles estão intimamente relacionados. E aí a gente tem essas questões em trazer o objeto para perto, por exemplo, para treinar a acomodação. Se a criança não consegue segurar o objeto, ela vai ter dificuldades em trazer o objeto para perto. Ok, gente? E o que a gente aprende quando a gente faz a formação do BRMT? A gente aprende a avaliar com testes clássicos reflexos primitivos retidos ou não desenvolvidos, identificar as manifestações dos comportamentos retidos, tanto as manifestações comportamentais, cognitivas e emocionais, identificar os fatores epigenéticos que dificultam ou impedem e reativam a integração dos reflexos primitivos. A gente aprende a orientar os pacientes a como executar os exercícios por si só, dando aos nossos pacientes autonomia e responsabilidade sobre a sua própria saúde, ok? A gente aprende já no módulo 1 os 18 exercícios básicos, rítmicos, para poder promover a integração dos reflexos primitivos, para começar a promover a integração dos reflexos primitivos. E a gente também embarca numa nova viagem, saindo da nossa zona de conforto. Deu certo, Tainá? Passando para uma terapia. Ele assustou, né? Inclusive, ele fez onde a gente sai daquela terapia. Porque levou muito, né? Onde nós somos senhores, controladores do processo terapêutico, para que o paciente possa ser o grande do nosso processo terapêutico.
Porque nós estamos trabalhando com o sistema nervoso central. E muitas das vezes esse sistema nervoso central pode entrar em sobrecarga. Então, nós aprendemos a identificar esses fatores de sobrecarga, esses sinais de sobrecarga, e evitar que o nosso paciente entre nessa sobrecarga. Ok? A gente busca sempre, durante o trabalho com o BRMT, um movimento preciso. Esse movimento preciso, ele é um movimento que ele precisa ser rítmico, suave, coordenado, relaxado, de respiração regular, simétrico, sem movimentos acessórios e principalmente adaptado a todo e qualquer indivíduo, ok? Eu vou sempre buscar, sempre existe uma adaptação para que o meu paciente possa fazer o movimento e se beneficiar daquele movimento para a integração do seu reflexo primitivo. Ok, gente? E quando a gente deve procurar os nossos optometristas? Quando a gente executa a terapia com o BRMT e ainda persistem distúrbios visuais. Nem tudo é reflexo primitivo, como nem tudo é distúrbio, para um posturologista, nem tudo é distúrbio visual ou distúrbio do pé, a gente precisa ter o maior arsenal de ferramentas possível para poder atender o nosso paciente da melhor forma possível. E, gente, então, para repetir, né, para a gente poder fixar bem, os reflexos primitivos eles vão ter repercussões nos campos físico, cognitivo e emocional, ok? Ou somatórios e combinações disso, físico mais emocional, físico cognitivo, emocional e cognitivo, ou físico cognitivo e emocional, ok? Quanto maior o grau de retenção dos reflexos, maior o número de comprometimentos, e aqui eu coloco para vocês, gente, que não é como uma receita de bolo, tá? Não é, o paciente não precisa ter tudo para ter o reflexo primitivo retido. Durante o curso, a gente aborda de uma forma mais detalhada todas as manifestações dos reflexos, mas se ele tiver uma manifestação, a gente já assume que ele tem um grau de retenção de um determinado reflexo ou outro, ok? E eu queria apresentar para vocês uma paciente, essa paciente ela veio tratar comigo uma escoliose. E aí eu resolvi, a gente conversando durante a anamnese, ela me falou que tinha alguns distúrbios, ela tinha algumas dificuldades de leitura e de copiar a matéria do quadro. Então, nós fizemos a avaliação, eu fiz esse teste, é um teste que a gente aprende no módulo 3, tá? de leitura. Fizemos o teste, fizemos a intervenção com o BRMT, que durou cerca de 40 minutos, e depois refizemos o teste. E eu queria que vocês observassem o antes e o depois, ok? Vamos lá. Observem o tempo aqui, gente. Eu queria que vocês observassem também a forma, a fluidez que ela leu, tá? Se vocês conseguem perceber o estado emocional na voz, ok? E agora, depois de 40 minutos, isso aqui foi o que a gente viu. 5, 7, 4, 1, 4, 5, 3, 6, 9, 5, 8, 1, 2, 6, 4, 2, 3, 7, 8, 0, 9, 6, 1, 5, 3, 7, 2, 2, 1, 8, 5, 7, 1, 0, 7.
Gente, dúvidas, perguntas, questionamentos? Uma dúvida, esses reflexos que você apresentou, quantos são? São esses os primeiros que a gente vai aprender? Seria no módulo, não é isso? Não. Eu vou parar a apresentação aqui para poder abrir para você, para poder abrir a tela. O Harold estruturou o método da seguinte forma. Ele utilizou a teoria do cérebro trino, ou cérebro triuno, do Paul MacLean, para poder organizar. Então, no primeiro módulo, a gente aborda tronco encefálico e núcleos da base. Então, a gente vai ver reflexos referentes às questões comportamentais e motoras. No primeiro módulo, a gente vê tônico labiríntico, Landau, Galan, RTCS, Babinski e... Espera aí que está faltando um. E o reflexo anfíbio. No módulo 2, a gente vê os nossos... No módulo 2, a gente vê os reflexos de estresse, o sistema límbico e os reflexos de estresse. Medo paralisante, Moro, reflexo de proteção tendínea e reflexo de Perez. No módulo 3, a gente vê as questões referentes aos distúrbios visuais e distúrbios de escrita. Então, a gente vai ver RTCA, reflexos de mão e reflexos de pé. E no módulo 4, a gente vê os reflexos de boca, porque o módulo 4 está relacionado aos fatores epigenéticos e todo o ambiente ao nosso redor influencia na integração dos reflexos primitivos. Ok? Por que foi estruturado dessa forma? Por que a gente não vê os reflexos de estresse num primeiro momento, porque eles são os primeiros? Então, teoricamente, a gente deveria vê-los primeiro, correto? Mais ou menos. A gente precisa de estabelecer uma confiança no nosso paciente e a gente precisa iniciar o processo de tratamento para que a gente possa abordar essas repercussões emocionais de forma segura para o paciente, né? De forma a estabelecer um vínculo na realidade. E, além disso, tem uma outra questão. É muita coisa. É muito... Desculpe. Além disso, os movimentos, eles integram múltiplos reflexos. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai ver que os movimentos eles vão integrar reflexos do módulo 1, do módulo 2 e do módulo 3. Conforme a gente avança na formação, a gente aprofunda mais. Quando está falando, por exemplo, no módulo 2, do reflexo de Moro, a gente tem outras ferramentas que a gente aprende especificamente no módulo 2 para poder acelerar ainda mais o processo de integração do reflexo de Moro. Mas, com os exercícios passivos feitos de forma suave, a gente começa a promover a integração do reflexo de Moro já no módulo 1, ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma ainda, porque em quanto tempo você mais ou menos consegue fazer, então, a integração de todos os reflexos de um paciente? Imagino que seja variável, você vai ter um tempo médio, com sessões que você já marca pré-fixadas, como que você trabalha essa questão? Qual o valor que você cobra por uma consulta ou pelo tratamento? Bom, o valor cobrado por uma sessão, ele varia de profissional para profissional. A sua remuneração ela vai ser baseada na sua capacidade de solucionar os problemas do paciente, né? Então, cada um tem a sua. Com relação a resultados, a gente tem normalmente com uma frequência
bastante boa, a gente tem resultados imediatos e iniciais muito importantes, como, por exemplo, o resultado dessa moça. Esse resultado, essa melhora no tempo da leitura, foi uma consulta, uma única consulta, ok? Mas a gente, para poder promover a integração do reflexo primitivo de forma duradoura, a gente tem que trabalhar a trilha neural, a gente tem que desenvolver e fixar essa trilha neural. Os pacientes, eles são orientados a executar os movimentos, a executar um deverzinho de casa, que inclui 2 ou 3 movimentos rítmicos para serem executados todos os dias. A gente precisa observar e precisa lembrar no bebê que se mexe, o bebê, quando ele nasce, ele acorda, come, chora, faz xixi e cocô e dorme de novo. Essa é a sequência. Ele faz isso sistematicamente durante a noite. Se tem alguma mãe de primeira viagem aí, deve lembrar bem do que eu estou falando, porque o bebê acorda às 3, acorda às 5, não tem hora para poder se movimentar. Conforme ele vai evoluindo, esses momentos vão se espaçando, e aí a integração ela vai acontecendo de uma forma mais permanente. Então, em geral, os bebês, os pacientes levam aí 1 ano, às vezes 8 meses, para poder ter a integração, vamos botar assim, definitiva num primeiro momento. Porém, nada impede que esse reflexo seja reativado. Porém, quanto mais você trabalha o seu conhecimento de integração dos reflexos primitivos, mais rápido você consegue restabelecer a trilha neural e reintegrar o reflexo primitivo que foi reativado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho um reflexo tônico cervical assimétrico ativo. Estou trabalhando com a Sandra, fazendo BRMT, e eu integrei meu RTCA, beleza. Estamos trabalhando há 6 meses, eu estou ótimo, não tenho mais nenhuma manifestação do reflexo, estou lendo super bem, falo super bem, minha dislexia foi para o espaço, beleza. Aí eu sofro um acidente de carro, faço um chicote cervical. E aí, de uma hora para outra, eu estou dizendo para os outros virarem à direita, quer dizer, à direita. Estou lendo a mesma linha 2 vezes. Enfim, as manifestações clínicas do meu reflexo voltam a aparecer. Por quê? Porque eu tive um trauma que reativou esse reflexo em mim. Desculpe, gente. Porém, como nós estamos já trabalhando há 6 meses, recuperar a integração desse reflexo primitivo num segundo momento é muito mais rápido, ok? Mais alguma pergunta, gente? Tem no chat também alguma pergunta, e tem mais uma aqui. Se o paciente ficar sem realizar os exercícios que você passou para serem feitos em casa, o processo regride? Também uma outra Pode ser essa primeiro. Ele regride pelo seguinte, pensa só numa coisa. Imagina que você jogava basquete quando era adolescente e durante muitos anos não pegou numa bola de basquete. Aí, 30 anos depois, na reunião de turma, o pessoal resolve fazer um campeonatinho de 2 contra 2. E aí você vai voltar para jogar. E aí vai voltar a jogar. Quando você volta a jogar, você não arremessa igual você não tem a mesma precisão de arremesso, correto? Então, você precisa reativar e retreinar aquela trilha neural para poder restabelecer
o teu processo. Com o reflexo primitivo é exatamente a mesma coisa. Se você não executa os exercícios e não cumpre com as outras partes do tratamento, de retirada do teu ambiente, fatores que possam prejudicar a integração e reativar os reflexos, como, por exemplo, radiações eletromagnéticas, alguns alimentos são propensos a promover a reativação dos reflexos primitivos, a gente fala deles de forma bastante detalhada em todos os módulos, mas o módulo 4 é o módulo que a gente realmente destrincha essas informações, você vai estar fadado a um retrocesso do teu processo. E isso aí não é só o teu processo de integração do GFLEX. E através desse retrocesso, você vai ter uma estagnação, um platô em todos os teus processos terapêuticos. Entendeu? A gente tem uma paciente da Grazi, que era uma parkinsoniana, que ela tremia absurdamente, ela tinha um tremor muito grande, ela tremia o braço, e aí ela tentava segurar o braço com a outra mão e tremiam os dois braços, entendeu? Ela era incapaz de conseguir controlar, mesmo com muita concentração. Executando o trabalho do BRMT e com a vantagem dela conseguir limitar a utilização de radiação eletromagnética dela, ela parou de tremer. Se vocês quiserem ver essa entrevista, eu vou colocar aqui no chat o título, ela está no YouTube, vou colocar meu nome primeiro aqui, tá? O certificado. E o título da palestra é Parkinson tem cura. Vocês vão ver a Grazi, que é minha esposa, entrevistando a Margarida. A Margarida, ela voltou depois de um certo tempo para tratar com a gente, porque ela fez uma lesão, uma disfunção sacroiliaca, porque ela estava na praia com o netinho dela, e o netinho queria pular onda, o netinho de 3 aninhos, e ela ficava levantando o netinho para um lado e para o outro, fazendo o netinho pular a onda. Aí ela sentiu a lombar, mas ela corria atrás do neto, ela pendurava as roupas. Os sintomas de Parkinson dela se resumiram a um extremo assustador, ao ponto do neurologista virar para ela dizendo numa consulta de revisão: olha, eu não sei o que você está fazendo, mas continua, porque está dando certo. Então, por favor, não pare. Entendeu? Ela, na entrevista, ela fala isso. Em contrapartida, eu tive um paciente parkinsoniano também, que ele ficava sentado na frente do computador e tudo o que ele fazia era estar comigo as 2 vezes por semana que ele tinha separado para a fisioterapia dele, para o trabalho dele. O meu resultado com ele foi muito limitado, porque ele não fazia mais nada além, ele jogou para mim a responsabilidade do tratamento dele. E uma coisa muito bonita do BRMT é exatamente isso, a gente torna o paciente não só parte integrante, ou parte coadjuvante, mas parte principal do tratamento terapêutico, do processo terapêutico, ok? Respondi as 2 perguntas, gente? Sim, respondeu, né? Tem só mais um, deixa eu ver no chat aqui se abre. O desenvolvimento visual ou sua reabilitação com este método é um trabalho físico ou cognitivo? Na realidade, ele é um trabalho neuronal, porque através dos movimentos rítmicos eu vou promover a integração dos reflexos primitivos e vou potencializar todo e qualquer trabalho de evolução e de reabilitação que esse paciente vai ter. Então, através dos movimentos rítmicos, eu vou promover a integração dos reflexos.
Eu não faço nenhum trabalho a nível cognitivo, de leitura, de treinamento cognitivo com o meu paciente, mas os treinamentos cognitivos têm grande evolução, são acelerados em muito com a integração dos reflexos primitivos. Tem mais alguma aqui? Ai, acho que escrevi aqui. Movimentos rítmicos, entendi. Físico com resultado neural? É isso? Sim, exatamente. Através dos movimentos rítmicos, do protocolo, do rol de movimentos que a gente trabalha dentro do BRMT, a gente, utilizando movimentação precisa, a gente consegue dar ao nosso paciente os estímulos táteis, proprioceptivos e vestibulares necessários para formar as trilhas neurais e integrar esses reflexos primitivos. A chave do trabalho do BRMT está em duas coisas. Primeiro, menos é mais. Eu não trabalho com o meu paciente 3 horas por dia, 5 dias por semana. Ok? Eu trabalho com o meu paciente até o momento em que ele me permite trabalhar. Eu observo os sinais de sobrecarga dele e eu vou com ele até um momento onde ele consegue absorver. Só para vocês terem uma ideia, para a gente fazer uma comparação do que eu estou falando, a gente está aqui na nossa palestra, já deve ter mais ou menos uma hora e pouquinho. Mais, Já deu mais que uma hora, acho, né? Já deu mais de uma hora, exatamente. Se eu levar aqui, se eu disser, gente, olha só, estou empolgado, vamos até as 11 da noite? Tem bastante gente segurando a cabeça, que eu acho que eles não iam gostar muito, na realidade. Por quê? Porque a quantidade de informação que eu trouxe foi muito densa. Eu trouxe muita coisa de informação. E o cérebro precisa de tempo para processar essas informações. Entendeu? Exatamente, como o Ricardo está falando aqui. O Ricardo está pedindo o link da gravação. Eu vou mandar, pode ficar tranquilo, Ricardo. Então o cérebro precisa se acomodar. Entenda bem, eu vou falar um comentário, vou fazer um comentário aqui, vai ficar registrado, não é nenhum comprometimento, nenhum demérito para nenhuma terapia. Mas me foi dito que o esforço de um paciente com paralisia cerebral, com distúrbio de desenvolvimento neuromotor, que trabalha com o TheraSut, o trabalho intensivo do TheraSut, isso me foi dito por um grande instrutor, por um grande praticante do TheraSut, é o equivalente ao trabalho, ao desgaste físico de um atleta. Eu, hoje, Otávio, sou incapaz de fazer um trabalho de nível de atleta físico e me sentir bem. Eu vou ficar exausto. Então, levar o paciente à exaustão, para que você tenha o benefício de um trabalho de nível de atleta, você precisa preparar esse paciente. E o que o BRMT faz é dar esse preparo, dar essa fundação para todos os pacientes, para que você possa aplicar todas as terapias de forma mais eficaz. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Não? Acho que é isso, Otávio. Por aqui, acho que por enquanto. Beleza, gente. Otávio, é só um assuntinho aqui de assuntos gerais que interessa a todos. Pessoal, ficou oscilando muito o número de participantes. Tem alguns participantes que só aparece o primeiro nome, ou alguns só aparece iPhone, não aparece nome nenhum. Eu já coloquei 2 vezes ali no chat. Por favor, enviem para mim o seu nome completo para o meu WhatsApp, código 11 97566 4578, para que eu possa pegar o nome completo e correto. Querem enviar para a Sandra, só para garantir, porque daí teve gente que entrou e saiu, não sei se teve gente que chegou depois. Então, agora que terminou a palestra, por favor, enviem para mim, tem 6 pessoas. Não, então, é porque eu não tenho o nome de todo mundo. Se vocês puderem enviar direto, ela já vai ter o contato, qualquer coisa. E aí fica completo, tá bom? Para não por garantia, se vocês puderem, alguém não assinou a lista?
Ó, tem gente que não assinou a lista. Quem não assinou a lista, manda para Sandra lá, tá bom? Mas quem assinou não precisa. Quem assinou não precisa, Tranquilo. tá? Já assinei. Vocês Tá? estão Pra no gente grupo A ou poder B, ter não a é? Vou lista achar vocês. correta, com os nomes corretos para emissão do certificado, tá bom? Então, 9, código 11 975664578, tá bom? Então, manda para mim o seu nome completo numa mensagenzinha, que aí eu estou pegando aqui os nomes. Eu tenho 7 pessoas que confirmaram o nome, para depois eu poder passar a lista com os nomes corretos para a emissão do certificado, tá bom? Obrigada. Gente, alguém pediu meu telefone aí, tá no chat, tá, gente? Gente, então eu queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de poder conversar com vocês, de passar um pouco do conhecimento do BRMT para vocês. É uma ferramenta que realmente mudou a minha forma de ver a saúde de uma forma geral, ok? Muito obrigado, pessoal. Eu vou interromper aqui a gravação agora.